Sejam muito bem-vindos ao 2V Podcast. Meu nome é Viviane Lara e vou estar aqui com vocês como host. Para estar aqui hoje, alguns parceiros estão conosco. O primeiro deles é a Infradev. A Infradev, ela ajuda e conecta profissionais liberais a isso aqui que a gente está falando, que é a internet. É um absurdo hoje, né, a gente não usar essa ferramenta, que é de graça praticamente, e ele vai conectar exatamente as pessoas que estão querendo entrar nesse meio, que vão querer ser pessoas evidentes e muito realistas aqui, ajudar a vender melhor, a conectar com pacientes. Eles vão fazer exatamente essa conexão. Infradev, muito obrigada por acreditar em nós, a gente também acredita em vocês e juntos a gente vai fazer esse país um pouquinho melhor e com certeza os profissionais liberais com muita bagagem chegarem até vocês. Muito obrigada. Em segundo lugar, o 2V Podcast, ele tem o prazer de estar com a Saúde 4.0, Saúde Colaborativa. Lá é uma ferramenta muito poderosa de educação e saúde, faz gestão em serviços hospitalares e clínicas, consultorias e mentorias. Obrigada também por confiar em nós. E hoje eu estou aqui com dois queridos, posso chamar assim, amigos convidados. É um prazer enorme estar com você, Cláudia Serpa e Maurício Serpa. Vou apresentá-los devidamente, mas primeiramente gostaria de agradecer muito o tempo de vocês, que eu sei que ele é muito bem utilizado com a família, com o trabalho de vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Nós que agradecemos. Enorme prazer. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre colocar óculos, então eu tenho que colocar o óculos. Aí tem gente que faz assim, né? Eu coloco o óculos e tenho que distanciar. E aí, apresentando os nossos convidados, é lógico que o tablet vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. Dr. Maurício Serpa, ele é médico, gestor e empreendedor na área da saúde, especialista em clínica médica e cardiologia, tem MBA em gestão hospitalar e mestrado em políticas públicas pela FGV. Atuou como diretor e coordenador médico em grandes hospitais, foi CEO da Rede Meu Doutor, e hoje é secretária adjunto de saúde no município de São Paulo, liderando projetos de gestão, inovação e transformação do sistema público de saúde. Cláudia Serpa, fisioterapeuta, minha colega, formada desde 2006 pela Universidade de Santo Amaro, somos colegas de lá também, com pós-graduação em UTI neonatal, pediátrica e adulto pelo Instituto da Criança, pós-graduação em dermatofuncional desde 2010, MBA em gestão em saúde pela FGV, mãe e minha querida amiga e minha fisioterapeuta. Muito obrigada novamente por estarem aqui, gente. Obrigado pelo convite. Eu sempre digo que eu tenho sociedades, né? Tenho pessoas que são minhas sócias e que é um casamento. E vocês são casados e, para mim, é a melhor sociedade. Como que começou isso tudo, essa sociedade de vocês tão rentável, com frutos tão maravilhosos? Começa? Bom, primeiro a gente se conhece há muitos anos, acho que desde os 13 para 14 anos, nos reencontramos já numa fase madura, no momento certo, na hora certa. Veio o namoro, o casamento e, além do casamento, os negócios. Então a gente conseguiu uma conciliação bastante importante. Primeira coisa, divisão de tarefas. Cada um soube ocupar o seu espaço e desenvolver. A Cláudia sempre foi uma pessoa com uma visão muito organizada, de ter as coisas muito bem estruturadas. E isso acho que foi um ponto fundamental até para os negócios. A gente conseguiu, quando a gente iniciou o primeiro projeto, que foi o Meu Doutor. O Meu Doutor, ele nasceu no papel em 2014. Fisicamente, em 2015, nós criamos a primeira unidade. E a Cláudia teve o papel da organização estrutural. Ela acabou ocupando, depois, quando a rede cresceu, o papel de diretora operacional. Eu foquei muito no lado assistencial, pela questão de ser médico. Então, acabei me envolvendo mais na parte assistencial e ela conduziu a parte operacional. Então, acho que esse foi o primeiro segredo do casamento de sucesso. A gente conseguir definir quem ocupava cada espaço. Obviamente, a gente sempre teve uma interação muito grande de troca de opiniões, informações, divergências. Obviamente, a gente tinha divergências, mas essa divisão da gente saber ocupar cada um seu espaço e conduzir, acho que foi o primeiro grande passo desse grande casamento. Mas o porquê disso, na minha opinião, eu acho que isso começa já lá atrás. A gente pensa muito igual. E não é o pensar igual. A gente, além de pensar igual, a gente sente muito igual. Então, por mais que tivessem divergências, 1000 durante todo o processo, sempre foi tudo com muito respeito e com muita maturidade, porque as divergências aconteciam aqui e nunca saíram daqui, nunca foram para casa com a gente. Então, a gente sempre teve uma maturidade muito grande nesse aspecto.
E o fato de você pensar igual e sentir igual faz com que as coisas fluam de uma maneira muito perfeita. Sabe o que eu acho que... Me perdoa se eu te cortei. A palavra que eu vejo que é muito natural em vocês, que é muito parecido, são os valores. Muito. São os valores. Muito. Isso são muitos. A Cláudia fez uma colocação e lembrei um episódio. A gente sempre soube separar tanto essa questão, inclusive da nossa relação pessoal, marido e mulher, que teve uma reunião que nós estávamos ali, uma reunião de planejamento e tal, e eu fui super contundente, mas longe de nada pessoal, era a reunião, que era uma reunião de planejamento estratégico, e depois ela entrou no carro e falou, nossa, por que você falou daquele jeito tão duro? Mas Tão grosso, na verdade eu falei tão grosso, eu falei, meu Deus. A gente entrou no carro, essa chave já estava desligada. E eu falei, não sei, porque eu acho que eu estava focado na questão do negócio. Eu não estava falando com a Cláudia, minha esposa. E ali já morreu, a gente nunca arrastou esses problemas para dentro de casa, a gente sempre soube ter uma separação. Quando tinha algum assunto muito difícil, obviamente a gente discutia, mas a gente sempre preservou a nossa relação. Então, o que você colocou, valores, eu acho que isso ajudou muito. A gente ter os mesmos valores, os mesmos propósitos. Clau, uma das coisas que o Maurício colocou aqui da sociedade de vocês, que você fazendo a parte operacional que você citou, ele teve tempo de se dedicar à parte de clinicar com os pacientes. Né? Assistencial. E é interessante porque você sempre gostou muito de paciente. Né? Você sempre gostou muito de ficar com pessoas, você sempre foi muito boa. Mas também você sempre teve uma postura muito de operação, de gestão, de liderança das coisas, de saber organizar, de saber ter uma voz. Você conhecia esse aspecto em você? Olha, eu acho que não. Vivi desse jeito, não. Tanto que depois que eu tive as crianças e voltei para o mercado de trabalho, eu voltei no primeiro dia que a gente assumiu o SBT, com 3.000 colaboradores, sozinha, e eu vou te contar, eu tremia. Eu tremi durante o percurso até chegar lá, e a hora que eu cheguei, eu não tinha ele do meu lado para falar, e agora, como que a gente vai começar isso aqui? Então, eu comecei sozinha e eu falei, Má, você não vai conseguir comigo? Ele falou, impossível, eu não consigo. Vai lá, boa sorte, vai dar tudo certo. Confiança, né, que ele tem. E eu fui. E aí, assim, aí você fala, agora eu tenho que fazer e eu tô aqui sozinha e esse desafio é meu. E, assim, uma vez eu vi você falando que, assim, chegou na minha mesa, né, chegou pra mim, é porque é pra eu resolver. Então, assim, aquilo... me inspirou muito até quando você falou. E eu acho que, assim, chegou pra mim, eu abracei aquilo pra mim quando eu escutei de você. Chegou pra mim, eu preciso resolver. Isso é muito real. E foi. E foi o primeiro... Não parou mais. E não parou mais. Não parou mais. E aí é algo apaixonante. Porque, de certa forma, eu não deixei de lidar com pessoas. Eu continuei lidando com pessoas diariamente. Não no assistencial mais, mas é como se fosse assistencial. Porque quando você faz a gestão, você não está só cuidando ali daquela rotina de trabalho, você cuida do ser humano como um todo. Perfeito. Então, assim, eu tinha dias que eu passava na minha sala recebendo funcionários como se eu fosse uma terapeuta, para que eles me contassem o problema pessoal deles, para que eu conseguisse dar conselhos, que eu ajudava, eu falava, aliás, eu tentava ajudar, espero ter conseguido ajudar. Com certeza. Mas eu recebia pessoas simplesmente para sentarem ali na minha sala e desabafar, chorar, contar o seu problema. Então, assim, eu sempre me senti como se eu estivesse no assistencial. Eu vou fazer uma interrupção boa. A Cláudia, ela nunca teve perfil de chefe, ela teve perfil de líder. Ela conseguia agregar, acolher, direcionar, ouvir. Você entrava em qualquer uma das unidades. O clima era o mesmo e parecia que você estava dentro da sua casa, dentro de uma grande família. Ela faz isso. Ela faz isso. Então, isso também facilitou muito, eu acho que a operação. Teve operações, acho que não é nem prudente a gente citar o nome de clientes, mas teve operações de grandes empresas, de comunicação, Brasil todo, mas o clima era o mesmo. E aí você entende a questão da posição liderança, que consegue ouvir, que consegue entender os problemas, que vai lá no front e fala, peraí, deixa eu entender a tua dificuldade aqui e o que a gente pode melhorar. Então, quando você entrava, era um ambiente que te acolhia.
E isso, eu acho que quando ela fala o macro de cuidar de todos, porque acaba refletindo no teu cliente paciente que entra de uma unidade que tudo está funcionando. Então a Cláudia tinha uma preocupação de uniforme, as pessoas bem arrumadas, a recepção, o ambiente. Tem uma situação muito engraçada. Eu cuidava um pouco da parte financeira e eu comecei a olhar empresas de cheirinho, né, de ambiente. Falei, meu Deus, que valor é esse? E ela falou, é essencial que as pessoas entrem no ambiente e o cheiro seja bom. Eu falei, mas Perfeito. é muito caro. E hoje, até na minha casa, eu tenho, porque realmente faz uma Se diferença. sintam acolhidas. Sintam que aquele ambiente está preparado para recebê-los. E foi pensado. Foi Foi pensado. pensado, né? foi pensado. Então, acho que tudo isso, ela traz dela uma liderança muito nata. Diferente de você ter uma postura de chefe. Ela não, ela conseguiu se posicionar como líder e entender e ter time. Então, acho que uma grande parte do sucesso é o time. Você não faz nada sozinho. E vai aprendendo, né? Acho que a gente pode falar 1 milhão de experiências aqui positivas. Eu acho que eu nunca saberia ser chefe. Eu não sei ser chefe. Não faz parte do seu DNA, né? Não, essa questão não de sei. ser porque o Goleman ele fala vários tipos de chefia e um deles é o imperativo, né? Impositivo. Ele é necessário em alguns momentos. Para algumas pessoas. Sim. Né? Mas você não consegue muitas vezes forçar isso em você. Exato. Né? Não. Exato. Não consigo. Então, não é que eu fui líder porque eu trabalhei isso em mim, é porque eu realmente não sei ser chefe. Algumas pessoas podem ver isso como uma virtude, outras podem ver como um defeito, mas eu não sei. Eu não sei dentro da minha casa, eu não sei na empresa, eu não sei ser chefe. E uma coisa eu que eu acho acho que foi bom eu não saber foi ser ótimo. chefe. É uma coisa que a gente sempre, que é um dos valores que acho que nós mantemos ali muito alinhados e propósito, nós sempre respeitamos as pessoas técnicas em suas áreas. Então, quando a gente contratava, a gente dava liberdade para a pessoa desenvolver o trabalho dela. Sim. E isso também ajuda muito. Quando você não interfere, você confia. Se eu te contratei para exercer, eu tenho que confiar. Até que prove o contrário, você é uma profissional especializada naquilo. Que estudou para aquilo. Estudou para aquilo. Então, a gente também sempre soube trabalhar esses aspectos. E isso, querendo ou não, desenvolve teu time. Então, a gente sempre teve um time... Liberdade de trabalho, né? E sabe o orgulho? Hoje a gente não está mais com a rede, vendemos. Ela foi fracionada em 2 segmentos. Mas as pessoas mantêm o mesmo carinho, as pessoas querem voltar a trabalhar junto. Você recebe mensagem. Isso é muito positivo. Isso acho que é a maior conquista. O financeiro, ele é o tempo todo transitório. Uma hora você está ganhando, outra hora você está arriscando. Mas você ter o time sempre ali disposto e te mandando mensagem, olha, eu gostaria de tanto de voltar a trabalhar com vocês, isso não tem preço. A gente... Vocês dois são profissionais da saúde. Na faculdade, eu não me recordo de ter aprendido a cobrar, né? A começar a fazer a primeira questão. Mas o financeiro, como você citou algumas vezes, ele é extremamente vital e importante. Em que momento vocês tiveram que cruzar essa linha de entender que é um negócio e que empreender precisa ter sucesso? E sucesso, normalmente, ele é financeiro também. Né? Como que vocês cruzaram essas linhas? Como é que foi para vocês? Tem um divisor de águas. Eu venho um pouco mais da experiência corporativa, diferente da Cláudia, que nasceu dentro do nosso próprio negócio. Então, eu venho trabalhando em hospitais, eu trabalhei numa rede grande hospitalar, como você sabe. Eu acho que isso já te treina um pouco, para você entender que, apesar da gente estar falando de saúde, existe o lado do acolhimento, o lado humano, mas nós estamos falando de unidades de negócio em saúde. Perfeito. Então, você abre o teu consultório, você abre a tua clínica, você tem que saber dividir isso. Vou me colocar na posição de médico. Você faz o teu atendimento, você tem o dever de restabelecer a tua relação médico-paciente com segurança, que realmente o paciente acredite em você. E essa questão financeira, ela tem que ficar muito bem separada. Porque é a tua hora de valor ali como profissional. E você não está ferindo nenhuma regra quando você cobra por aquilo que você está exercendo, principalmente dentro da tua profissão. Então, acho que eu tenho um campo que eu já vim sendo, pela experiência, pelo trabalho, eu sempre consegui dividir bem. Para a Cláudia, talvez isso nasceu ali no meio da operação, aprendendo que nós tínhamos compromisso e que aquilo tinha que ter rentabilidade
A operação tinha que trazer o resultado, senão não parava em pé. Você tinha salários, você tinha fornecedores. Então, acho que aí, para ela, já vinha uma situação um pouco traumática. Eu preciso aprender ali no. Foi. Né? Mas... Foi até porque, antes disso, quando ele trabalhava só na Redditor e tinha o consultório particular, eu cuidava do consultório particular dele. E eu fazia os agendamentos das pessoas. Ela fazia uma ONG. Eu fazia uma ONG, ela não fazia os agendamentos. E aí ele ia atender e ele falava, Cláudia, o que aconteceu hoje aqui na agenda que a gente não recebeu nada, né? E essa pessoa não tinha condições, tadinha, eu não podia deixar de atender. E eu falava, mas você fez um juramento, você precisa atender essas pessoas. E ele falava, não, eu sei, mas então vamos fazer o seguinte, marca... Porque marca, porque assim, eu preciso também manter o consultório, então você pega um dia e separa pra isso, porque assim, você só tá marcando, virou uma ONG meu consultório, porque ligava e falava, não, ai, mas eu não tenho condições de pagar. Eu falava, fica tranquilo, não tem problema nenhum, tá aqui, tá agendado. E eu ia agendando, Aí eu combinei com ela, eu falei, olha, eu vou atender de quinta-feira, nós tínhamos uma unidade do meu doutor que ficava numa região bem periférica, eu falei, eu atendo lá, não tem problema, não cobro, tá tudo certo, eu vou dedicar quinta-feira para aquela unidade. Mas não adiantava, ela falava, fiquei com dó. Falei, mas aqui no consultório... Então, assim, para mim foi bem traumático esse processo financeiro. Porque eu sei de tudo isso, eu sempre tive consciência e trabalhei ali no assistencial que eu precisava receber o dinheiro para minha sobrevivência. Mas é que daí a pessoa chega e fala, mas é que, nossa, eu tô precisando tanto, mas eu não tenho esse valor da consulta. Gente, eu não consigo a pessoa não ter o valor da consulta e ela está precisando da consulta e o meu marido, ele pode ajudar dessa forma e eu falar, não, desculpa, o valor da... Não, então você vai atender. Então vai atender. E ele atendia. Teve esses conflitos. Então foi traumático. Essa parte da empresa, para mim, foi traumático. Entender uma coisa, né? Fazer acontecer é diferente, né? Porque quem estava vendo o paciente nesse momento... Porque quando ele chegava na sala, não contava pro doutor Maurício Serpa tudo que ele falou para você lá na frente, que contou, né? E lidar com essas questões humanas, e é exatamente isso que a gente tem que quebrar, né? Vocês viram fazendo um anúncio de um dos nossos patrocinadores aqui, que ele está falando de posicionamento em rede social, porque até isso o profissional da saúde tem dificuldade e ele não se acha que é certo estar aparecendo. E aí tem outras pessoas com menos know-how, menos a capacidade, mas com uma articulação melhor, que está tomando o lugar dele. Concordo isso, plenamente, plenamente. O médico é muito carente disso. Você fez uma colocação, quando me perguntou, na faculdade a gente não aprende. Não sei se agora talvez tenha mudado, mas você sai para o mercado sem esse lado desenvolvido, você não tem essa preparação. E o profissional médico, ele é um pouco... com a visão limitada nesse aspecto negócios. Ele sai muito preparado para lidar com a parte assistencial e zero preparado para lidar com questões financeiras e até de posicionamento estratégico e marketing. Eu sinto que você falou diariamente, o médico tem restrições, eu não vou mostrar, eu não vou falar, eu tenho medo de ser processado, eu tenho medo de uma questão de LGPD. Você pode fazer tudo isso seguindo todas as regras LGPD, tudo dentro da legalidade, mas o teu posicionamento é importante. E hoje é muito nítido. De repente você tem um mega profissional, um cara muito bem preparado, mas zero de posicionamento em redes sociais e um com pouco know-how, uma experiência baixa, mas que já tem um posicionamento extremamente forte. Então acho que falta, sim, empresas engajadas para desenvolver isso no aspecto médico. E até de cobrança. Muitos médicos ainda têm a restrição de cobrar do paciente. Não, eu vou pedir para outra, ou a secretária, ou uma funcionária que vem aqui e faça esse lado. E não tem nenhum aspecto aí, não existe rompimento da cadeia de confiança o fato da cobrança. Já é algo estabelecido antes mesmo de iniciar aquela consulta. Então, falta, essa habilidade para o médico falta sim. Quando eu tenho o prazer de conhecer um pouco a história de vocês, pessoal, né? Eu estava no casamento de vocês, casamento lindo, estava no nascimento dos filhos, fui na festa de 1 ano, e uma das coisas que sempre me chamou a atenção
são essas histórias que elas são importantes para mim, para minha vida. Que tem gente que dá certo juntas, né? E nas nossas conversas, nessas etapas da Cláudia, da sociedade, de voltar ao mercado de trabalho anteriormente, a gente sempre bate um papo, a gente sempre conversa. E outro valor que eu acho muito comum em vocês é o apoio incondicional que vocês dão um ao outro, né? É uma coisa assim, eu não sei se você não sabe, porque ela fala comigo ou fala com as amigas. Claro. Ela nunca tem uma palavra ruim para você como marido e nem como profissional. Na verdade, existe uma admiração e você sempre fala isso dela, da admiração, né? E você fala que quando entrou no carro tudo mudou. Existiu algum momento que vocês tiveram que fazer algum ajuste na vida pessoal e profissional, que tiveram que tomar uma decisão muito difícil? Vocês conseguem ver isso? Em que sentido? Qualquer sentido que vocês queiram colocar, onde vocês tiveram talvez que ou era o pessoal ou era o profissional e tiveram que lidar com esse momento. Vamos lá. Eu acho que teve. Quase que escolher. Inclusive. Porque ela estava plantão junto com você. Pra ficar junto com você, né? Era muito isso, então. Inclusive meu atual cargo. Eu entrei na Secretaria Municipal da Saúde. Foi uma coisa sem programação, sem planejamento, inesperado. Mas muito assertiva. De fato. Muito assertivo. Quem te escolheu, tá, Maurício? Não, quem escolheu e também assim. Foi muito assertiva a decisão até de aceite, porque é uma baita experiência, não tenho o que falar. Mas não foi uma coisa acordada e planejada. Surgiu de uma conversa junto com o prefeito Ricardo Nunes, e quando essa conversa iniciou de uma forma até de brincadeira, e de repente se concretizou, e a Cláudia não estava sabendo. E nesse momento, para ela, foi quase uma traição. Ela falou, pera um pouquinho, como assim? Não, você não vai aceitar. Mas eu já tinha dito que sim. E eu falei, eu não posso voltar atrás. Não, você vai voltar atrás, nós temos os nossos negócios, nós estamos juntos e você não me consultou. E esse foi um momento que a gente teve que sentar, dar uma pausa, porque hoje eu entendo muito a Cláudia, foi um momento que eu não poderia ter tomado essa decisão sem ter sentado, organizado. Era uma mudança de fato, nós tínhamos, uma parte da empresa já tinha sido vendida naquele momento, mas ainda existia uma operação grande e que ela contava comigo, né, dentro desse apoio. Então foi uma grande decisão ali que nós tivemos que tomar e que envolveu uma segregação de negócios, dela falar, mas então eu estou sozinha? Eu falei, nesse momento, agora sim. Então foi, acho que... não foi só isso também. Eu não gostaria que ele fizesse parte desse meio político. Uhum. Então isso me incomodou bastante. Uhum. Aí eu falava para ele, eu vou ter que engolir, depois eu vou ter que digerir, e isso vai levar um tempo, porque tudo que eu não desejava é que ele fizesse parte desse meio político. Porque não é uma coisa que me atrai como valores, como princípios, que é uma coisa que é realmente viciante, né? Porque é muito interessante, aprende-se muito, mas não era uma coisa... Aliás, eu acho que eu até entendia de maneira diferente isso. Hoje eu enxergo de outra forma. Perfeito, porque hoje você conhece, você não ouve falar, Exatamente. Você vê o que dá para ser feito. Perfeito. É um preconceito, né, Cláudia? É um preconceito. Então, assim, hoje eu apoiaria mais ele. Perfeito. Eu faria de uma forma diferente, mas até então eu ouvia falar, e o que eu ouvia falar eu não gostava. Então, além de eu ter ficado sozinha num momento muito importante, sem o apoio dele e sem o apoio dele mesmo, porque assim, ele não tinha condições, ele não tinha tempo, ele não tinha como me ajudar. Então, além disso, ainda tinha esse valor que me fazia mal, me incomodava. Então, foi... Mas eu acho que não a ponto de interferir e da gente brigar, eu só Não, mas foi um divisor de águas. Foi. Mas eu tive que engolir, porque foi, digerir. de certa forma, foi uma separação de algo que foi construído o tempo todo junto. Então, aquele momento teve esse... Espera aí, a gente está separando, nós, como você mesmo disse, até plantão nós dávamos juntos. Era uma rotina muito... Nós saímos para almoçar juntos, nós tínhamos ali uma rotina bem estabelecida e uma cadeia de união, assim, que era bom, era confortável para os dois, dava apoio para ambos. Em todos os momentos, nós tivemos aí momentos muito sensíveis na nossa... Teve uma tomada de decisão nossa, que era a ampliação da rede, e nós expandimos para uma operadora de saúde, e estamos falando o Brasil inteiro. E a gente acabou
investindo tudo, Vivi, mas assim, quando eu falo tudo, é tudo até o que você não tem. O limite da conta ali vira saldo para você usar. E a gente teve dias assim, sem nenhum exagero. Você vai falar, tá exagerando. A gente não tem dinheiro para um café. Se você falasse, vamos tomar um café na padaria, não tinha. Ou pagava salário e deixava tudo bonitinho, ou tomava um cafezinho. Eu vou falar uma coisa, você vai falar, ele tá exagerando. Da Cláudia, às vezes, não sair para almoçar, para poupar, porque não tinha. Não tinha, Então, foi um momento muito cruel, preciso para o crescimento. Era aquela fase assim, ou faz agora, ou não sei se passa de novo essa oportunidade. Mas não houve aquele desespero. E tinha dias que eu falava assim, vai ficar brava, hein? Falava, ela foi muito bem criada, agora vai pular pela janela. Agora vai gritar e vai correr. Mas não. A Yara vai me matar. A Yara vai me matar, ou ela vai correr e falar, pai, mãe, deixa eu voltar porque não tá dando certo. Mas não, teve firmeza. Teve uma ocasião, um dia, nós sentamos, eu falei, claro, vamos ter que vender o carro. Tem que vender o seu carro é o que mais vale aqui, vamos vender o seu. Não tem problema. E ela virou com uma tranquilidade e tão natural. Mas se precisa andar de ônibus, eu ando. Se precisa andar de táxi, andando. Se precisa andar a pé, a gente vai andar. Faz o que for preciso. Puxa, isso te traz uma tranquilidade, porque obviamente você está olhando tua família, e eu venho de família italiana, de proteção. Como que eu não vou proteger? E me apertou o coração. Falei, como que vai ser a reação? E quando eu olhei, falei, parceira. Eu tô me achando tanto. Vamos gravar podcast toda semana? Olha, eu tô arrepiada. Vamos gravar podcast toda semana. Foi Mas ela é incrível. Não, ela é incrível. Não reclamou, não se assustou, não correu, aceitou, passou ali os desafios do dia a dia e as coisas aconteceram. Então, acho que hoje, a gente pode falar de boca cheia, construímos tudo junto mesmo. E o divisor de águas foi esse rompimento, que cada um teve que se... Olha, agora você fica aí, eu fico ali e vamos. E como que foi quando você se viu só? Foi exatamente como eu me vi só no primeiro dia que eu fui assumir o SBT. Eu tremi, eu fiquei com medo, eu duvidei de mim, tudo isso, todos esses sentimentos, todos. Eu falei, e agora como vai ser? E foi. E foi, né? Porque a hora que você fala, eu tenho que fazer, é assim que tem que ser, e ele agora tá num outro lugar, e eu preciso manter isso, está nas minhas mãos, eu tenho uma família, eu tenho 2 filhos, eu tenho tudo isso, e ele só está longe, mas nós continuamos juntos, porque isso daqui é nosso. E foi. É incrível, porque para mim, nem passa pela minha cabeça ela não falar que tudo bem vender o carro, sabe? Porque eu vi a Cláudia em vários momentos da vida, em desafios, que eu vou te falar, ela se colocava em situações que o pai e a mãe dela acho que nem imaginam as coisas que ela já teve que trabalhar e fazer, porque ela sempre teve essa independência, essa vontade de crescer pelos méritos próprios, mas sempre essa confiança que você tem nela, ela tem em você. Ela sabe que se essas decisões estavam sendo tomadas, era para algo melhor e maior para a família, né? Sim. E isso é um valor, assim, inestimável. Exatamente isso, é inestimável. São várias situações, Vivi. Acho que a gente passou um momento de construção. Eu não falo nem momento de dificuldade, foi um momento de construção e testou os dois e trouxe um amadurecimento, trouxe uma confiança muito grande. Eu sei que ela confia mesmo. E a Cláudia tem um lado muito positivo. A Cláudia, quando ela coloca uma coisa na cabeça e aquilo vai acontecer, você pode esperar que vai acontecer. A gente brinca, eu falo que ela é um pica-pau, porque a hora que ela começa a falar... Pica-pau é uma bruxa, fala, você é uma bruxa, as coisas que você fala acontecem. Bom, as crianças. Sim. Passamos um bocado aí, 5 abortos, né? Os primeiros 5. 5 abortos, uma série de coisas. Um dia eu cheguei e falei, não é pra nós, para. Você quase morreu, ela quase morreu, fez aquela baita hemorragia maciça, foi chocada pro centro cirúrgico. A gente não podia nem fazer anestesia total, porque ela estava sem jejum, sem preparo. Tivemos que usar um aparelho que mediu o espectro de atividade cerebral, a gente chama de BIS, para ver o quanto que ela tinha de resposta de dor e tal. Termina a cirurgia, ela começa a dar risada, mas terminou a cirurgia, a gente começou a conversar, um cirurgião
tenho uma admiração muito grande, ele falou, eu não sei por que eu não tirei esses ovários, porque o mais lógico, naquele momento da hemorragia maciça, vamos tirar, cauterizar e estancar o problema. Mas como o último pedido dela, antes dela chocar, foi não tira meus ovários que eu quero ser mãe, nós ficamos horas lá e uma doideira, mas deu certo. E aí ele fala assim, eu não sei por que eu atendi esse pedido, quase perdemos essa menina. Ela começa a dar risada, o anestesista fala, você tá ouvindo, tal? Então, olha, vamos tirar aqui, tirou o adesivinho do olho, vou tirar o tubo. A hora que tira o tubo, por que você tá dando risada? Porque eu tô ouvindo o tempo todo vocês conversarem e eu sei que eu vou ser mãe. Nunca foi morrendo, uma dúvida, né? nunca foi uma dúvida. Foi. E não é que isso nunca foi. Isso daí, para mim, é a maior prova, Vivi, de que, assim, o nosso pensamento, o nosso desejo e a nossa fé Se materializa. se materializa, rompe todas as barreiras que existem. Porque é o pensamento, é a energia desse pensamento, é a sua predisposição para aquilo, e isso não só na nossa vida pessoal, isso na nossa vida profissional. O que a gente se determina a fazer, eu sempre falei, eu me formei aqui e eu vou fazer jus a tudo isso que eu aprendi aqui. Porque do mesmo jeito que eu vou tratar cada um que chegar até mim, é o jeito que eu gostaria que a minha mãe fosse tratada, o meu pai fosse tratado, o meu filho fosse tratado. Então, a gente se dedica àquilo e aquilo flui. Quando você faz que é do coração e que você tem a sua energia voltada para aquilo, que eu acredito muito em energia, a sua energia está voltada para aquilo, não tem como dar errado. Às vezes eu nem acreditava que eu ia conseguir resolver um problema, mas eu estava tão dedicada, eu estava tão focada, aquilo que me surpreendia, eu falava, gente, mas assim, resolveu, foi, aconteceu. E isso, nesse momento da nossa vida, foi... E o dia que ele falou, não é pra gente isso, Cláudia. E se Deus não quiser que nós sejamos pais? E eu Foi falei, mesmo. não, isso não existe. Sabe por quê? Porque do mesmo... Essa foi a minha frase, eu nunca esqueço. Eu falei, do mesmo jeito que eu tenho certeza que o sol vai nascer amanhã, eu tenho certeza que eu vou ser mãe. Foi essa frase mesmo. Exatamente essa frase. E Exato. é isso que vai acontecer. Eu acho que aconteceu. aí volta a história Sim. dos valores, né? Às vezes todo mundo pensa que tudo vem... Nossa, tudo deu certo. Imagina. Foram várias tentativas e acertos. Diversas vezes erramos. Mas a gente nunca desistiu. Eu sempre falava, Cláudia, enquanto a gente tiver força de trabalho, a gente vai tentar e vai tentar. E se não conseguir, a gente vai morrer tentando. Então, parece que tudo foi encaixando? Não. Teve várias vezes que a gente voltou, desvia aqui, corrige o curso de novo, porque não era por esse caminho. Tiveram muito mais momentos de dificuldade no percurso todo do que de sucesso, né? O Mas sucesso sem nenhuma foi bem desistência. a longo prazo. E em nenhum momento a gente pensou em desistir. Nenhum. Desde o momento que a gente não tinha condições de tomar um café, nem de almoçar, até o momento que a gente tinha condições de poder receber você e oferecer o café. Então, nenhum momento a gente pensou em desistir. E nunca fugimos de nenhum desafio que se apresentou. Quando duas pessoas... Você ia falar alguma coisa, Carl? Não, pode. Quando duas pessoas... tem uma força dentro de nós, tem gente que vai falar várias coisas, né, energia, etc, mas é de fazer, e eu vejo muito isso. Então você fala assim, que você saiu de um consultório para clínicas, depois para não sei quantos mil funcionários, e assim, as propostas vão aparecendo na minha cabeça, para vocês, porque as pessoas acreditam muito no trabalho. Se é pequenininho, tá assim, você imagina grande, né? E hoje você tá olhando. Por quê? Quando fala com alguém, chega um momento da vida da gente que uma conversinha básica, você já sabe para onde que a pessoa tá indo. E você sabe se você vai se afastar ou vai se aproximar. E hoje tem poucas pessoas boas como vocês. Boas mesmo, né? Eu tava tentando, eu sabia que ia ser emocionante para mim, porque a história de vocês é muito emocionante para mim, é um dos motivos que eu queria que as pessoas soubessem que tem gente boa. E eu, graças a Deus, conheço gente boa. Então tem gente que realmente é diferente. O seu medo dele entrar no meio político é um medo genuíno. Mas você sabia que se o dia que ele entrasse lá, a coisa ia ser diferente, e hoje você consegue ver que dá para trabalhar diferente, né? Então, isso é normal. Assim como a gente fala assim, vou entrar numa grande empresa, o que será que eu vou ter que fazer? Vocês viram que dá para sair ileso, dá para sair com o seu nome honrado. Quando eu olho para as crianças, que essa, para mim, é a grande conversa, né? Realmente, eu ouvi algumas vezes você falar, e eu pego o seu exemplo, eu mostrei semana retrasada, já que tá lá no bastidor, ela sabe, eu falei assim, eu mostrei o João e a Luísa.
uma menina que ela tá falando assim, eu talvez não seja mãe. Eu falei, tá vendo isso aqui? A Cláudia só tinha 2 óvulos. Ela pegou todas as reservas dela, já tinham acabado. Ela tinha uma chance de ser mãe. Olha aqui, as crianças, ela tem 10 anos agora. E aí eu falei assim, porque algumas coisas, elas... não é que Deus precisa provar pra gente, mas a gente precisa provar pra gente, Pra gente. que a gente é capaz, né? Uhum. Então, É isso. obrigada por vocês terem falado da história de vocês nesse Imagina. sentido, porque eu não sabia se a gente, como que é o sensível pra vocês, mas eu tenho certeza que vocês tiram... Essa a é uma gente história de fala- amor incrível. Incrível. Que Pra mim, essa é uma história de sucesso. Uhum. Eu não tenho por que não falar dela. E já ajudamos muitas pessoas na mesma situação por falar isso de forma bem natural. Porque vocês chegaram no diagnóstico depois de muito De muita muito tentativa, né? tempo. Sem saber da incompatibilidade Muito. sanguínea, né? O que aconteceu, Tudo. né? Incompatibilidade sanguínea, uma falha de coagulação na parte da Cláudia, dentro de uma parte genética, uma série de condições que não favoreciam mesmo. Mas e ela não desistiu, a persistência, porque teve um certo momento, eu confesso para você, quando ela quase morreu, eu falei, agora quase custou a tua vida. Tô falando quase custou, nós transfundimos 8 bolsas de sangue no centro cirúrgico. Nossa. A gente aspirou 3 litros de sangue da Cláudia. A Cláudia chocou literalmente. Então, e eu participei da cirurgia o tempo inteiro. Ela não deixaria que fosse diferente. E tentei me posicionar como médico. Tanto que a médica dela chega no momento da cirurgia extremamente emocionada e tentou ir pro lado emocional. Eu falei, se você não está em condições, saia. Porque eu foquei no paciente naquele momento. Uhum. E eu falei, a Cláudia vai sair daqui. E a sinergia, a situação que aconteceu dentro daquele centro cirúrgico, sem exagero, Vivi, devia ter umas 15 pessoas lá dentro. Eu olhava e falava assim, precisa fazer transfusão. Aí o anestesista falava, Maurício, olha para trás. Ele já estava conectando a bolsa de sangue. Eu falei, nossa, olha a Cláudia não sei o quê, olha aqui, já tô. Então tava tudo uma coisa perfeita. E eu tentei me manter longe do emocional. Mas, obviamente, quando isso passou e nós fomos pro quarto, a Cláudia ainda ficou uns dias na UTI, eu falei, acabou, eu não quero perder você. Eu acho que foi a história que eu falei, acho que Deus não quer. E ela falou, eu tenho certeza, como no sol nasce, que eu vou ser mãe. E sabe o mais legal de tudo isso? Isso aconteceu no dia 4 de fevereiro de 2015. Choquei, fui pro centro cirúrgico, quase morri. Nem Olha ligo que pra incrível tá? isso daí, não sei se Nem você sabe esse ligo. detalhe. Faria tudo de novo, não tenho problema nenhum em relação a tudo isso que aconteceu. Acho que tinha que acontecer por algum motivo. No dia 4 de fevereiro de 2016, eles nasceram. Você sabia disso? Não! 4 de fevereiro de 2015 era para eu ter morrido. 4 de fevereiro de 2016, Você traz eles duas vidas. trouxe 2 vidas. Além da minha. Sem nada planejado, Nada planejado. Foi uma coisa incrível mesmo. Exatamente. E talvez 4 de fevereiro de 2017, a gente estava comemorando um aninho deles. Exato. Não sei se foi no mesmo dia, mas a gente estava comemorando. Exato. Eu amo o vídeo, né? Quando ele passou e essas questões, essas resiliências que a gente passa pela vida, talvez a gente não escolhesse passar. Porque Claro. eu sei fotos, né, do que vocês passaram e de tudo que vocês constroem e construíram. Mas, com certeza, se não transformar a gente melhor, a gente está gastando tempo. Gastando Exatamente. energia. Não né? tenha dúvida. Mas transforma assim. Você falou uma coisa. Existem pessoas muito boas, pelo amor de Deus. E graças a Deus eu posso falar com toda tranquilidade. Eu conheço muito mais gente boa, do bem, tentando fazer o tempo todo algo para melhorar, do que gente ruim ou despreocupada ou olhando apenas para o seu umbigo. E talvez seja energia, ou talvez seja o teu foco, mas se a gente puder passar um recado para o público, coloca o foco na coisa boa, porque isso te atrai. Uhum. Eu poderia citar várias pessoas durante várias fases, lá atrás, agora, preocupadas. Posso até fazer uma fala política aqui. Nós temos um prefeito que ama a cidade de uma forma que você fala assim, cara, que incrível, como uma pessoa gosta mesmo, mas gosta de dedicar a vida dele e não ter vida pessoal de segunda a segunda, num ritmo que eu falo, ele vai adoecer. E parece que não, parece que aquele propósito traz mais combustível. Ele fica incomodado se você falar mal do São Paulo, porque na cabeça dele, as pessoas só falam mal, mas não contribuem, ninguém faz nada para tentar ajudar. E eu sou desse time aí.
Então, Não assim, fala. Exato, e você começa a olhar e falar, tem razão. É. Pô, a gente tem uma cidade, temos problemas? Temos, mas São Paulo é uma cidade maravilhosa. Você viaja o mundo todo, não existe uma metrópole como São Paulo. Uma cidade com vida 24 horas, uma vida ativa, belezas que às vezes nem nós que moramos aqui conhecemos. Então a gente precisa valorizar. E a gente costuma muito só criticar, pôr só energia negativa, por culpa. A gente gosta de terceirizar a culpa. Às vezes você tem um problema na frente da tua calçada e não é capaz de pegar uma pazinha e resolver, mas você precisa transferir isso. Então acho que se a gente mudar um pouquinho essa energia, esse foco e começar a falar, deixa eu fazer um pouquinho a mais, deixa eu tentar melhorar um pouquinho, as coisas melhoram como um todo e você vai vendo que existe uma corrente do bem muito maior do que a gente imagina. E nossa vida acho que foi pautada o tempo todo em cima disso. Quantas vezes a gente falava, nossa, isso, tal, e acontecia de forma muito positiva. Então, tem sim, tem gente boa, tem gente preocupada, tem gente querendo melhorar, sim. Existe pessoas de outra natureza? Existe, mas é minoria. A maioria, se juntar, é uma corrente muito do bem. Uma das coisas mais interessantes, eu estava tentando me atualizar nos números, né? Que está dizendo que é em torno de 110 milhões de pessoas na cidade de São Paulo. Se você olhar a grande São Paulo, vai para dobra, mais ou menos isso, né? O município é 12 milhões e meio. 12 milhões e meio. 12 milhões e meio. Então, eu que errei. O Google está errado. Não, 110 milhões é a população. A população toda, né? Isso, é. E aí, quando você vai olhar, um país, às vezes, europeu, é desse tamanho. Portugal é menor que São Paulo. Então... Portugal são 10 milhões de habitantes. O município, nós estamos falando nem da Grande São Paulo, são 12 milhões e meio. Então, é uma cidade complexa. Sim. E é uma cidade que acolhe todo mundo. Nós temos o Nordeste na região da Zona Leste, nós temos o Nordeste na região da Zona Norte. Todo dia sai da Zona Leste para o centro da cidade o Uruguai inteiro. Nossa. O Uruguai se desloca todo dia de manhã para o centro da cidade e volta no final do dia. Então as pessoas não enxergam a complexidade de tudo isso. Perfeito. A gente trabalhou no extremo sul de São Paulo e depois você teve a oportunidade de trabalhar também. Não sei se antes você tinha. E a gente vivia situações assim que é muito fora da nossa realidade. É um contato com uma realidade muito desafiadora, diferente. Né? Muito diferente. E a gente tem que fazer um São Paulo para todo mundo. Exatamente. Né? Para público A, B, C, D. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem que ter o direito de ter acesso às melhores coisas. Mas se você pudesse destacar assim, alguma coisa, quando o nosso prefeito olhou para você e viu esse potencial, o que você acha que trouxe essa chama? Legal. Vou falar uma qualidade do prefeito, vou falar do Ricardo Nunes como pessoa. Ele respeita a pessoa, o técnico, o trabalho técnico. O Ricardo ele quis constituir nas pastas pessoas técnicas. Se você olhar a pasta da saúde, o secretário Zamarco, funcionário de carreira, 38 anos de prefeitura, começou trabalhando lá no chão de fábrica, passou por supervisão, coordenação, diretor de hospital, o cara que conhece o sistema. Se você olhar a secretária executiva de atenção básica, a mesma coisa, 30 e poucos anos de carreira. Secretário executivo da atenção hospitalar, é o cara que mais tem tempo de carreira. Então, primeira coisa que o Ricardo faz, a pasta tem que ser técnica. Então, você não vê pessoas que, de repente, por uma questão política tal, sendo colocadas. Isso já é o grande gestor é isso. Então, a gente consegue hoje ter uma pasta extremamente técnica que a condução e a tomada de decisão não é política, é técnica. A gente consegue sair numa gestão de 3 UPAs para 35 UPAs aberto e funcionando e vamos entregar mais 12. Saímos de 451 UBSs para 480 e temos mais 25 que serão entregues ainda dentro desse mandato. Tem agora um retrofit dos hospitais municipais, 12 hospitais municipais que vão ampliar 1.500 leitos para a cidade. Por que dá certo? Porque respeita o lado técnico. Se eu colocar uma pessoa que não é técnica, que não sabe fazer gestão, de repente ela pode tentar fazer o melhor, mas o primeiro com o setor público, ele é um setor burocrático. Ele é um setor que você é controlado por um tribunal de contas, por um Ministério Público, por uma controladoria do município, você tem uma procuradoria do município. Precisa. Sim. Então, assim, se você não tiver uma pessoa técnica trabalhando, por melhor, por mais boas vontades que tenham, não vai conseguir passar. A gente consegue
fazer uma ampliação hoje, no município de São Paulo, são 655 medicamentos de entrega gratuita. Não tem município com remume desse tamanho. A gente consegue padronizar, a gente entende a necessidade, olha, realmente precisa, vamos padronizar. Programa Fralda em Casa. Quando eu falo o programa Fralda em Casa, Vivi, isso aí parece uma coisa tão simples e tão complexa. Você está lidando com pessoas extremamente vulneráveis, em condições, às vezes, que mal tem alguém para auxiliar e cuidar. A pessoa tinha que se deslocar até uma unidade básica de saúde para retirar esse insumo. Nós não tínhamos espaço físico suficiente para o armazenamento. E aí o prefeito pediu para que fizesse o programa Fralda em Casa. Quando você olha o tamanho dessa logística, são 280 carretas por mês de fralda. Você não tem um centro de distribuição que fala, chega tudo uma vez. Então você tem que fazer entrega fracionada, criar um centro de logístico para conseguir dar o suporte e entregar a quantidade certa na casa das pessoas. E a gente venceu essa burocracia. Mas aí você descobre o que você falou. Você vai em região periférica que tem rua sem CEP, que são comunidades, que tem questão de vulnerabilidade, que o acesso é difícil. E a gente conseguiu vencer tudo isso. E hoje você tem quase 60 mil CPFs recebendo esse insumo dentro da casa. Então, acho que isso é legal e com um prefeito que tem uma visão de gestão de fato. Quem é capaz? Quem é técnico para resolver o problema? Então, acho que essa foi a grande chama. Ele entender assim, tem experiência em gestão, trabalhou em grandes hospitais, entende do problema. Eu acho que trazer um pouco a visão do privado para dentro do público facilita, tira um pouco alguns paradigmas. E você tem time. A gente volta a falar, quando você tem um grande time... Puxa, hoje eu posso te falar que é um prazer trabalhar lá dentro. Eu tenho um secretário... Viciante, igual você falou, né? Não, é viciante. É viciante. O Zamarco, não consigo nem mais falar secretário, porque virou um amigo, um parceiro. É um cara de uma cabeça extremamente boa, com uma força de trabalho. Pensa que o cara trabalha na Secretaria da Saúde e dá plantão 2 a 3 vezes por semana, noturno, de UTI NEO. Ele é NEO... Olha só, seu time. Então, e aí você fala, poxa, olha o comprometimento da pessoa, mas ao mesmo tempo aberta para inovar, aberta para as discussões, uma visão rápida de trabalho. Então tudo isso é um crescimento gigante. Clau, e pegando esse gancho que ele falou da UTI NEO, a sua formação foi uma das melhores escolas que a gente tem em São Paulo hoje, de NEO e PED. Depois você vai para dermato funcional. O que esse know-how te ajudou depois na gestão? Você consegue entender? Como isso foi bom? Como isso foi bom na gestão, eu acho que a parte humana de você estar lidando com o paciente, da parte NEO com o bebê e com os familiares, né? Porque nem tudo é sucesso dentro de uma UTI. Então, eu acho que a parte humana me ajudou muito na gestão. Porque você lidar com o paciente, você lidar com o familiar que está ali necessitado de atenção, de carinho, de cuidado, e você conseguir trazer isso para a gestão, que é aquilo que a gente falou lá atrás, de eu receber o funcionário para a gente ficar simplesmente conversando sobre o problema dele, eu acho que foi uma das coisas que me ajudou mais. Que incrível, né? Que trouxe para mim isso, porque sem isso nada funciona, né? Perfeito, perfeito. É igual o Maurício falou de time, né? Ele falou das perspectivas, de como foi feito o convite. As coisas na vida de vocês, que nem você falou, é muito fácil falar agora, né? Quando a gente olha para trás, você vê tudo que passou, o que foi ruim meio que diminui um pouquinho, o que foi bom você exalta, né? Porque senão a gente não consegue viver, mas foram escolhas e momentos muito decisivos, mas vocês trabalharam muito para isso, e isso é incrível. E parabéns. Eu posso te dizer, em relação à escolha do prefeito, a escolha do Maurício pelo prefeito, o Maurício era o médico do prefeito. Simplesmente era o médico. Então, ele ia até o consultório, quando ele precisava, ele ligava, mandava foto, mandava WhatsApp e tal, e eles se comunicavam muito através disso. E eu acho que o Maurício ganhou tanta credibilidade com o prefeito por conta dessa humanização que a gente fala, desse atendimento, dessa presença de espírito ali, dessa dedicação, e que trouxe essa visão de admiração pelo profissional, que fez com que ele fizesse esse convite e acreditasse no trabalho dele ali dentro daquela gestão. Porque não era só o Maurício médico, era como ele se comportava em relação a ser médico.
Então, ele tinha toda a visão da medicina, ele tinha toda a visão humanizada e ele tinha toda a prática profissional do privado, das empresas e de tudo. Então, assim, ele agregou tudo isso e o prefeito tem uma visão incrível e ele enxergou tudo isso no Maurício e eu acho que foi através disso que foi feito o convite. Por conta disso. Sim, e olha só, né? A capacidade dele de visualizar uma coisa, porque foi exponencial agora a capacidade que você tem de fazer gestão, né? Você tem uma fala que eu adorei aqui quando você colocou no seu briefing, que gestão, elas resolvem tudo. A gestão da casa, a gestão daqui, tudo para mim. E eu concordo plenamente que as mudanças que eu almejo para reabilitação, elas vão vir através da gestão. Não tenho dúvida. Eu costumo falar que um hospital, ele é uma empresa pluri, né? Porque ele é um hotel, ele é um restaurante. Exatamente. Ele é um monte de coisa. Maurício, eu não consigo imaginar a sua vida. Para mim é muito desafiador. Não, você falou, e é isso mesmo, tua visão está correta. Ele é tudo. Você tem segurança, você tem a parte de hotelaria, você tem a parte de nutrição, você tem a parte de limpeza. E você tem tudo isso quase para a cidade. Você tem a manutenção predial. Então, E aí que é o gostoso, né? O desafio é você começar a resolver esses problemas. A gente fez uma varredura. São muitos contratos de vários hospitais, todos esses exemplos que nós demos é um contrato. E a gente precisava ter isso mais ou menos como um condomínio. E enxergar isso de uma forma mais prática. Então, nós conseguimos hoje ter quase uma administração padronizada. Você não enxerga mais o problema da manutenção. Porque o hospital ficou sem elevador, vamos ter que licitar, porque tem que fazer a troca, a manutenção. Acabamos esse problema. Você não vê mais a discrepância de limpeza. Você entrava num hospital que estava limpo, o outro mais ou menos, o outro sujo. Mas por que isso? Então, hoje, a gente consegue ter quase uma visão de condomínio. Bom, acho que isso ajuda muito a visão do privado, você trazendo. A administração pública ela é muito grande e também não dá para fazer tudo, nem temos competência para tudo isso. Porque senão você fala, peraí, o que eu faço? Eu cuido da manutenção, eu cuido da assistencial, para onde eu vou atuar? Então você tem que... Chega um momento, a pessoa fala, mas é uma terceirização? Às vezes é. E às vezes é preciso para que a coisa funcione. Senão, como que uma cabeça vai pensar, olha, agora eu preciso pensar na nutrição enteral, parenteral, oral, eu preciso pensar na limpeza, no terminal da limpeza. É muito segregado. Então precisa... Só que, ao mesmo tempo, eu preciso ter gestão sobre isso. Eu não posso simplesmente... Perfeito. E hoje a gente consegue fazer funcionar e ter a gestão sobre isso. Fazer essa parte de governança, né? A gente tem um momento muito especial no nosso podcast, chamado Fatos e Sensações. O Renato vai soltar a vinheta e eu espero que vocês vejam o fato e me falam qual que é a sensação. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Qual que é o fato, qual que é a sensação? Boa. Aí nós temos várias situações. Nós temos que eu estou falando ali sobre a rede do AVC, que é uma coisa maravilhosa, então uma sensação de muito orgulho. A outra que eu estou num púlpito ali, a gente está falando sobre prestação de contas, então é uma coisa mais delicada, porque envolve você explicar como que está sendo usado o orçamento da cidade em todas as suas frentes, atenção básica, hospitalar, materiais médicos, então uma sensação mais de estresse, de adrenalina. A outra, nós estamos num evento de uma grande parceria ali com o Estado e que está sendo uma parceria muito salutar, o município e o Estado pela primeira vez falando junto, então traz uma sensação assim de conquista. É uma sensação, no geral, uma adrenalina, mas sensação de conquista boa. Muito bom. Quer falar sua sensação, Cláudia? Orgulho e admiração. Muito bom. Próximo. Essa daí é a melhor parte da vida. Aí nós temos o momento do casamento, uma foto na nossa lua de mel. Olha, esse casamento... Foi uma celebração. Foi uma celebração. Foi um casamento, foi uma celebração. E a gente viveu esse casamento, nossa senhora, de uma maneira
tão intensa, parecia que a gente tinha sido atropelado no final, né? Foi. Eu falei, eu sou a noiva atropelada, porque a gente chegou no hotel, assim, sem condições, Não, encardido, nós- descabelado. Nós namoramos e casamos em 6 meses. E foi uma coisa tão mágica e tão especial que a primeira vez que a gente dormiu junto, a gente olhou e falou, nunca mais nenhum dos dois vai dormir sozinho. E aquele dia, sentados na cama, a gente planejou todo o casamento, como ia ser, como não ia ser, e foi tudo do jeito que a gente falou que tinha que acontecer. Então esse momento aí é um momento muito mágico, é um momento que traz tudo de mais especial, mais importante, que é o que nos trouxe até aqui. É a sensação de minha melhor escolha e eu casaria de novo com ele quantas vezes fossem necessárias. Que lindo. Próximo. Ah, tudo na minha vida. Tudo, isso daí... Tudo. Aí tem só um problema. Quando a gente olha essa foto, anula, parece todo o passado, porque não dá para enxergar mais nada sem a presença dessas duas coisinhas na nossa vida. Eu não tenho a sensação e quase a lembrança de como era a minha vida sem eles. Parece que o momento sem eles não existe. É uma coisa muito grande, é uma coisa... você tá ali do lado, sente saudade, você tá ali do lado, aperta o coração. É demais. A gente tá abraçado e tá sentindo saudades. E Vivi, vou te falar uma coisa que eu preciso falar que me trouxe essa sensação, já que é fatos e sensações. Deus foi tão bom que quando você olha essa foto, imagina o seguinte, Deus trouxe um Mauricinho e trouxe uma Claudinha. Sim, é impressionante. E a Luísa, ela é a Cláudia em tudo, de comportamento, de fala, de organização, de braveza, de tudo. De tudo. E o João é o Maurício. Deixa disso. Calma. E Deus foi tão bom e tão perfeito que, assim, de tudo que a gente passou, ele ainda deu 2 de uma vez, um menino e uma menina que fazem com sonho, que a né? gente aprenda muito todos os dias. Dá muito trabalho, mas é uma coisa tão gratificante e é uma coisa que traz um aprendizado tão maluco de você ter um menino e uma menina que vivem a mesma fase, as mesmas necessidades, o mesmo tudo de maneiras tão diferentes. Mas é incrível é incrível isso. você se olhar no seu filho. Você se enxergar. E é um neles. teste para nós, porque a Cláudia fala, Luísa, me deixa louca. Eu brinco e falo, eu sei, eu passo isso há 15 Eu anos. faço isso há 15 anos. Muito bom. Parabéns. Esse aqui foi o nosso time que fez. Obrigado, lindo. A gente está se caminhando para o fim, mas eu queria falar uma outra característica de vocês que é muito peculiar e, na minha opinião, é o que comanda o mundo. É a capacidade de comunicação. Vocês se comunicam muito bem. Obrigado. Né? Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso. Não, mas obrigado. A maneira como vocês falam, o que vocês falam, a eloquência, isso é muito importante, porque isso quer dizer, para mim, uma das maiores características do ser humano, além das óbvias, né, honestidade, transparência, é organização. E isso demonstra a organização de pensamento, né? A maneira como você organiza o seu pensamento, ele consegue sair pela boca, que tem gente que consegue organizar aqui, mas não consegue falar. E quando eu falo isso, porque a gente precisa de ter vozes que falem para as pessoas. E quando eu sonhei em ter o podcast, o meu sonho é que pessoas legais que eu conheço pudessem falar e ir para mais pessoas. Então, assim, a gente tem podcasts ouvidos milhares de vezes e que as pessoas possam ouvir e conhecer outros lados. Então, por isso que a gente traz sempre o lado humano, que eu tenho o prazer de conhecer, porque para mim é o que está em casa que vale. Uhum. Né? A Cláudia como profissional, o Maurício como profissional, eles são o expoente do que está lá dentro em casa, né? Os valores que os seus filhos têm e se chegar nisso, né? Vocês veem isso, essa capacidade de comunicação em vocês? Vocês enxergam isso? E se elas já Eu ajudaram nunca a tinha trabalhar? observado nesse formato que você colocou. Até Eu obrigado. enxergo nele, né? E é engraçado que eu enxergo nela. Então talvez um enxergue no outro, mas é difícil a gente se enxergar. Eu já me enxergo com muita dificuldade de falar em público, eu sou muito mais tímida, eu acho que eu não vou conseguir me expressar, então exatamente isso, como você E é o descreveu, não, oposto. isso eu enxergo nele. É o oposto. Eu que sou esse lado, mas você acha que é você.
Não, você se comunica muito bem. Eu acho que você sofre por antecedência. E que não precisa ter, porque eu nunca vi você não saber se posicionar, não saber conversar, ou não interagir de uma maneira adequada e falando o que tem que falar. A Cláudia é uma das poucas pessoas. Eu vou contar 3 pessoas que eu nunca vi falando mal de ninguém. Eu nunca vi a Cláudia falando uma coisa. Ela pode fazer uma ponderação razoável. Sim. Ela pode. Tem alguém falando, ela vai e fala bem da pessoa. Eu nunca vi. São 3 pessoas que eu conheço que, assim, a gente até tenta, às vezes. Não, Cláudia, isso aqui tá errado. A Cláudia, ela acolhe todo mundo. É a ONG. É a ONG. Presidente da ONG. Ela me liga até hoje, tá? Faz uma receita. Eu tô aqui no salão. Ela tá precisando. Tanto. Faz uma receita. Outro dia ela me ligou e falou, como que funciona a fila da bariátrica? Sabe, eu tô com tanta dó da mãe da filha. A Cláudia, ela é essa pessoa. E aonde ela chega, eu falo, mas como que você conseguiu saber tanto da pessoa assim? Eu fiquei batendo um papo. Eu falei, não, você entrevistou, porque você sabe se ela casou, separou, se morreu, ficou viúvo. Eu sou filha do meu pai. Mas ela... Meu pai, eu falo que ele não conversa, que ele faz entrevista com as pessoas. Então ele senta aqui, ele sai sabendo tudo. Ela consegue ter essa visão humana, de fato, e sempre enxergar o lado bom das pessoas. É incrível. E aí volto a falar sobre clima de empresa. Eu acho que por isso que nos nossos negócios o clima sempre pareceu muito familiar. As pessoas viravam donas do nosso lado com uma proteção incrível. Todas, assim... Eu procuro enxergar, antes de mais nada, o seu lado bom. Até que você me prove o contrário. Então, assim, eu quero enxergar o lado bom. Você porque todos nós temos um lado bom e um lado... Todos nós. Eu, você, ele, todos nós. E eu quero enxergar o lado bom acima de tudo, porque nem sempre o lado ruim vai predominar para alguma coisa. Então, as pessoas falham, eu falho, todo mundo falha. Então, eu acho que essa falha, essa escorregada, eu tento arrumar sempre uma justificativa para isso e não tornar isso um julgamento, né? Ou taxar a pessoa, ela é ruim por isso. Não, por que será que aconteceu isso? Tem um motivo aí por trás. E às vezes me colocam, você é muito boba, você é muito mole, pode ser. Mas eu tento, é o que eu tento fazer, que eu acho que é o melhor para mim e para outra pessoa. Se eu tô errada, se eu tô certa. Eu erro também. Tá dando certo, tá dando certo. Eu também acho que tá dando certo. Tá dando certo. E essa empresa, Família Serpa, quais são os próximos passos? Eu quero saber o que a gente está planejando para o futuro. E assim, eu quero que a Cláudia fale primeiro, para saber se converge com o que você está falando, o que você está pensando. Então, na verdade, Vivi, eu não sei se hoje a gente tem mais grandes planos para esse futuro empresarial, né? Isso é uma coisa que não tem sido muito conversada em casa sobre isso, porque foi uma fase muito importante, uma fase muito marcante, uma fase determinante, que fez com que a gente aprendesse muito, que fez com que a gente crescesse muito, mas que também tirou a gente um pouco do convívio familiar, que é uma coisa que a gente preza muito. E eu acho que hoje os meus filhos, eles têm uma idade que eles precisam muito de uma mãe e de um pai mais presentes. Ele automaticamente não vai conseguir ser tão presente quanto eu, mas assim, eu preciso frisar que os momentos que o Maurício está em casa ou está com eles, assim, é sensacional, sempre. Ele está verdadeiramente. Ele brinca, ele conta história, ele joga, ele faz tudo, ele vive aquele momento com ele, mas ele hoje não consegue estar tão presente quanto eu. E eu acho que os meus filhos com 10 anos hoje, eles precisam muito de uma mãe perto. Uma mãe que observe, uma mãe que esteja atenta, uma mãe que ajude. E se hoje eu tenho oportunidade disso, e isso sempre foi o meu sonho, não que a empresa ou que o meu trabalho não tenham sido. Mas foram. Isso já está resolvido. Me fizeram muito bem, me trouxeram muita coisa boa, muita experiência, muita gratidão. Eu sou muito grata a isso. E não vou falar para você aqui, nunca mais eu vou voltar. Não, isso é muito distante. E é tão viciante como esse trabalho dele é viciante para ele, que me fazia tão bem. Sabe, eu tive um momento que uma amiga falou pra mim, nossa, Cláudia, mas é muita loucura e você gosta disso? Eu falei, eu gosto muito.
Só que tiveram momentos onde eu precisei, principalmente na época do Covid e tudo, eu precisei ficar muito ausente dos meus filhos. Mas eles eram muito menores. Eles entendiam muito menos e eles necessitavam muito menos de mim. Hoje eles já têm muito mais entendimento. Concordo. Hoje eles já estão vivendo e enxergando o mundo de uma outra forma, que eles precisam ter um respaldo ali, uma visão mais consciente que possa acompanhar esse processo. E eu vou ficar imensamente feliz em poder viver isso. Então, nesse momento, hoje, não mais, aquilo foi. Mas quem sabe daqui a uns anos, a hora que eles estiverem mais preparados, que eu estiver mais segura em relação a eles, eu volte com muita força e muito orgulho. E se eu falar pra você também, tenho que falar muito a verdade aqui, tô abrindo meu coração de maneira até desorganizada, mas que eu não sinto falta, sinto. Sinto falta, e se alguém falasse hoje pra mim, volta de outra maneira, não ali das 7 da manhã às 10 da noite, de domingo a domingo, não dessa maneira tão intensa, mas vamos fazer um trabalho legal assim comigo, que você só tenha que se dedicar um pouco menos do que você fez, porque eu tive que viver aquilo intensamente. Ai, que alegria. Que alegria. Faria sim, me organizaria para isso. Mas eu quero também ter a liberdade de poder acompanhar o crescimento e o desenvolvimento dos meus filhos. Porque eu acho que tudo isso é muito importante. Eu acredito que é o único lugar que você é insubstituível. É Não o tenho único dúvida. lugar. E você? Vivi, o DNA de empreendedorismo é muito forte. Eu não consigo me enxergar fora de alguma situação. Até porque eu acho que ainda tem tanta coisa para melhorar. A gente tem tantas grandes oportunidades. A gente está passando por uma era de uma revolução tecnológica tão grande, desde da IA e uma série de outras coisas. Não me vejo fora do mercado da saúde. Não consigo me enxergar fora. Se você olhar, vamos falar aqui de laboratório, tem tanto para melhorar e baratear em grande escala. Como que a gente não vai trabalhar em cima disso? E na posição que eu estou hoje, essa visão ela aumenta muito, amplifica demais. Existem tantas e tantas oportunidades ainda que eu não consigo não planejar. Então eu tenho sim alguns planos, vou esperar o término do mandato do prefeito, mas eu enxergo algumas oportunidades que eu gostaria ainda de trabalhar. Nessa linha ainda de unidade de negócio em saúde. Parte laboratorial, nós temos uma questão ainda de modelos de gestão pública que a gente pode aprimorar. A gente ainda tem um modelo que a gente não paga por performance. Eu acho que tem uma grande oportunidade da gente começar a melhorar isso. Perfeito! Daria um podcast só para falar sobre isso. Pois é. Concordo plenamente. Obviamente, quando fala empresa, família, Serpa, eu quero preparar meus filhos, o foco agora são eles, não tem a menor dúvida. Eu tento manter uma rotina, como a Cláudia falou, muito próxima. Eu levo na escola todos os dias, desde sempre, para ter esse contato, o caminho da escola. Vou brincando, vou fazendo palhaçada, falo que eu vou fazer eles passarem vergonha, vou chegar... Tchau, amores! Falo, vou chegar cantando e gritando na escola, eles falam, pelo amor de Deus. O som, eles morrem eles quando morrem fala de que a gente vai aumentar o vergonha. som. Então, assim, eu brinco muito, eu chego todos os dias, eu conto história. Nós não frequentamos uma igreja, mas todo dia eu faço oração com eles, a gente deita na cama e eu falo que a gente tem que agradecer isso. Eles me cobram o dia que eu tô meio preguiçoso, papai, é a oração, vamos fazer oração. Então, acho que isso aí eu preservo muito, mas eu não consigo me ver parado, eu não consigo falar assim, você tá fazendo um planejamento para desacelerar? Não, eu quero acelerar um pouco mais, porque eu acho que a gente tem muita entrega boa que dá para fazer. A gente está indo num caminho, a gente tem alguns caminhos muito tortuosos e perigosos na área da saúde. Quando você olha a formação médica hoje, está muito complicada, muitas faculdades, nada contra isso, poucos hospitais e escolas, poucas áreas de estágio, de aprendizado ali na prática. Então você acaba inserindo um profissional numa área muito delicada, não é como um direito que ele tem como ir lá pegar um processo no balcão, sentar. Quando você coloca um profissional médico para atuar, você está colocando com vida. Um diabético mal conduzido pode levar um óbito, levar uma situação rapidinho. Uhum. Você sabe disso muito bem. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito delicado. E aí, nessa formação, menos de 20% está buscando uma especialização médica. Para pensar o futuro, inclusive uma população que está envelhecendo.
E aí esses profissionais, eles acabam sendo inseridos no mercado com uma remuneração boa. Um plantão hoje paga de 12 horas, R$1.600, R$2.000. Uhum. Se a gente fizer uma conta rápida, 4 dias da semana, ele faz um plantão de 12 horas, ele tira um expressivo salário sem nenhum grande compromisso. Mas e a parte especializada dessa situação? Uhum. Quem que vai dar conta das cirurgias complexas, dos casos de alta complexidade? E eu fico olhando para esse universo e é onde eu falo, tem oportunidade e a gente tem que trabalhar e tem que melhorar. Então tenho sim alguns projetos, já sei que eu não vou ter minha sócia tão próxima, mas Quem sabe? Sim. mas não me vejo, até pela questão de natureza, assim, eu gosto de empreender, eu gosto de inovar. Desde os meus 16 anos eu trabalho, eu comecei na verdade a trabalhar com meu pai com 12 anos. Uhum. Para encerrar aqui uma situação da minha vida muito engraçada, eu comecei a trabalhar na fábrica com meu pai era aqueles italianão duro, veio da Itália com 30 e poucos anos, pós-guerra. Meu pai, se tivesse vivo, teria 101 anos. Nossa. Então, eu tinha uma visão diferente do mundo, óbvio. E foi muito bom, nada ruim. Mas eu fui trabalhar com ele com 12 anos, e com uns 15 anos eu falei, pai, eu não aguento mais trabalhar lá na fábrica. Eu quero trabalhar no escritório, eu já aprendi o que tinha que aprender, eu já sofri o que tinha... Ele falou, jura, tal. Um dia eu tô voltando com ele para casa, era uma sexta-feira, ele falou, segunda-feira você começa a trabalhar no escritório. Falei, venci, né? Deu certo. Domingo à noite meu pai pega um papelzinho, coloca o endereço e fala, ó, saindo do colégio, você toma um lanche e tal, não chega tarde, e vai para esse endereço que era perto da OSEC. Falei, o que é isso? Você não queria trabalhar no escritório? Tem um escritório de contabilidade, arrumei um emprego para você. Nossa. E eu falei, que eu fiz, né? Aí, com 16 anos, eu já comecei a querer correr atrás. Eu falei, quer saber? Eu vou correr atrás, eu vou fazer. Então, é da minha natureza empreender. E não quero parar. Quero dar seguimento. Tem algumas frentes que eu acho que dá para avançar muito. A gente ainda tem pacientes fazendo hemodiálise e a gente não está fazendo nenhum movimento para diálise peritoneal, para essa pessoa ganhar qualidade de vida, não ficar longas horas dentro de uma clínica, ter liberdade para poder viajar sem se preocupar. Então, tem muita coisa que eu quero trabalhar aí. Gente, eu ficaria aqui, eu acho que o dia inteiro conversando com vocês, mas eu sei que vocês têm horários, têm vida. Eu costumo dizer que o meu trabalho eu não posso errar, né? Nenhum de vocês pode errar, porque custaria uma vida. Mas o único lugar que a gente não pode errar de verdade é com os filhos. É verdade. Né? Então, Clau, eu tenho convicção que é um momento da sua vida que você pode fazer, porque você já conquistou a Cláudia empreendedora, a Cláudia empresária, a Cláudia gestora, você não precisa provar mais nada. Hoje você pode fazer escolhas, né? Então são momentos muito importantes. Só que essa empresa continua. Essa família Serpa continua em empreendimentos em áreas diferentes. Sim. Né? E de uma maneira que precisa funcionar. O Maurício jamais vai conseguir trabalhar bem se ele não entende que tem uma Cláudia cuidando da maior preciosidade da vida deles, que são os filhos, né? Gente, eu agradeço demais vocês estarem aqui, terem contribuído com o 2V Podcast, contribuído com a história de vocês. Para mim é um orgulho imenso e um encontro que a gente está tentando marcar faz tempo, a gente não consegue. E que bom que saiu, que bom que vocês estão aqui. E o tempo de vocês é algo que nunca vai voltar. E eu agradeço muito o tempo dedicado a mim. E agora é de vocês as últimas palavras. Bom, só temos que agradecer. Foi um convite muito especial. Aliás, você é uma pessoa especial e você sabe disso na vida da Cláudia. Ela fala de você com uma referência, um orgulho muito grande. E hoje está podendo aqui contar um pouquinho da nossa história, dessas passagens, é gratificante. E espero que a gente possa levar alguma mensagem positiva. Se eu pudesse finalizar com uma mensagem, é dizer assim, nunca desista do teu sonho. Fracassos, erros, todos nós temos no dia a dia. Mas a grande questão é ali a perseverança. É você persistir e não desistir. Põe aquilo. Morra lutando, mas não desista nunca. Acho que esse seria o meu grande recado aqui hoje. Muito bom. E você, Cláudia? Eu quero agradecer demais, demais, demais. Eu acho que foi um convite que me deixou, assim, extremamente emocionada. Primeiro podcast. Primeiro podcast. Muito bom. E lisonjeada por ter vindo de você, que é uma das pessoas que eu posso comparar com meu marido, em relação à admiração, ao orgulho
E ele falou, e pode falar assim, o que eu falo de você e o que eu sinto por você em relação à admiração, a orgulho, a caráter, a honestidade, a uma profissional sensacional, a um nível de conhecimento, assim, é uma admiração tão grande que eu fico aqui falando. Então, assim, isso para mim foi, nossa, eu me senti muito feliz de poder estar aqui, de poder participar disso pela primeira vez. E espero que talvez tenhamos outras para a gente dar continuidade a muitos assuntos, porque assim, tem muitos assuntos, tem muitas histórias, tem muitas coisas que não dá tempo de falar. Sim. E eu acho que o recado dele foi o recado mais importante. A gente nunca tem que desistir, a gente tem que sempre ter muita fé. E eu acho que a gente nunca tem que se colocar numa condição de vítima, porque nós não somos vítimas de nada. Perfeito. Então, assim, durante todas as nossas dificuldades, inclusive nas pessoais das dificuldades de eu conseguir ser mãe e tudo isso, nenhum minuto eu me coloquei como vítima. Nenhum minuto eu me senti vítima de alguma situação. Eu busquei o que estava acontecendo comigo, o porquê disso e como eu ia resolver isso. Agora, vítima, não. E foi isso de eu não ter me colocado como vítima em nenhum momento que me deu força para conseguir lutar até o fim e nunca desistir. Que bom, né? Que Ótimo. vocês não desistiram de vocês, do reencontro que vocês tiveram e tornaram essa família tão incrível. E mais uma vez, muito obrigada por tudo. Obrigado a você. Obrigada a você. Para vocês que ficaram até aqui, realmente foi de grande proveito para a vida de vocês, para a vida empresarial de vocês, mas em especial para as pessoas que estão aqui e que querem transmitir algo bom, positivo, como a gente disse aqui algumas vezes, tem gente boa nesse mundo sim, e elas estão na frente de duas aqui incríveis. Muito obrigada pelo seu tempo, curte, compartilha, é muito importante que mais pessoas saibam disso. Obrigada.